Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre Jó. Eu tenho um vídeo aqui no canal a qual eu falo sobre Noé, Daniel e Jó. Mas uma das pessoas que é inscrita aqui no canal me sugeriu, e você também tem toda a liberdade de sugerir, pois na medida do possível iremos tratar a sua sugestão baseado na Bíblia Sagrada. Ele pediu para falarmos sobre Jó e iremos falar. Meus amados irmãos, se você ainda não for inscrito, por gentileza se inscreva, né? Dê aquela força no canal, deixando seu like, seu comentário. Também já agradeço por todos que sempre deixam aquele comentário ali de apoio. É muito importante a sua participação. Também rogo de vocês as orações. E também, se você desejar nos seguir nas redes sociais, Instagram César Ferreira 24, 28 e também Facebook César Ferreira, lá nós postamos com antecedência o conteúdo que iremos postar aqui no canal. Aí fica até uma forma mais fácil também de interagirmos. Amém? Então vamos lá. Irei falar sobre Jó. Para isto, o livro de Jó tem 42 capítulos, é um livro até grande, mas um livro muito interessante. Irei apenas ler um versículo. Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Você pode dizer amém? Meus amados irmãos, quando abrimos a Bíblia Sagrada ou quando estudamos a mesma, observamos que o livro de Jó é um dos livros mais antigos, se não for o mais antigo. O interessante é que alguns especialistas estavam estudando sobre as suas posses e muitos apontam que os bens que Jó tinha naquela época chegaria aproximadamente a 9 milhões de dólares. Observamos que Jó era uma pessoa extremamente rica. O interessante também é que alguns pesquisadores falam que para apacentar o seu gado precisaria do estado do Texas. Veja, não era um homem qualquer, mas apesar de ser um homem rico, apesar de ter as suas posses, Jó não estava apenas centrado nas coisas materiais, e sim, ele estava simplesmente também centrado nas coisas espirituais. Veja aqui a sua biografia. Na abertura do versículo fala que ele era sincero. A palavra sincero no hebraico significa satisfeito, isto é, completo, realizado. Jó não era um homem maldizente, mas ele era um homem agradecido. Jó, ele tinha sinceridade arraigada na sua vida, e precisamos ser sinceros. Precisamos simplesmente falar a verdade. Agora a verdade em amor, dosada, para não chegar a machucar alguém, pois tem pessoas que têm medo de machucar muitas pessoas e se utilizam da mentira, se camuflam só para estar nos holofotes, nos status da vida. Será que vocês me compreendem? Aonde eu quero chegar, mas isso não vale a pena. Seja sincero. Jó era sincero. Precisamos ser sinceros. Vivemos uma crise de integridade terrível em nossos dias e não podemos se igualar a muitas pessoas que mostram uma coisa, mas na realidade são outras. Que Deus tenha de misericórdia de todos nós, especialmente de quem vive no engano. A segunda característica, ele era reto, no hebraico justo, isto é, equilibrado. Jó, observamos que ele era um homem que ele não se dobrava por ofertas para mudar o seu caráter. A Bíblia diz, em Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença do ímpio e do justo, do que serve a Deus e o que não serve. Observamos que a mulher de Jó chega para ele e o que é que diz? Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, foi uma oferta. Ele tinha perdido tudo. Que importância tinha se via um Deus que permitiu tal catástrofe? Mas ele disse, como falas uma louca, falas tu, não aceitaremos o mal de Deus? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó, ele não se dobrava diante de ofertas. Tem pessoas que se dobram diante de ofertas para corromper o seu caráter. Nós temos um preço? Sim, todo mundo diz que cada homem e cada mulher tem seu preço. O meu preço e o teu preço foi o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, para remir os nossos pecados, nos reconciliar com Deus. E um dia, se Ele permitir, e também se andarmos nos seus caminhos, chegarmos a galgar da vida eterna e viver com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Dê uma glória a Deus aí, bem forte para Jesus, Ele merece. Terceiro, ele era temente a Deus, ou seja, no hebraico, temente, respeito profundo. Ele tinha uma reverência muito grande para com Deus. E tem pessoas que estão ridicularizando os dogmas
que estão escritos na palavra de Deus, os princípios a qual ele deixou para que andássemos nele. Observamos em Atos 5:29 que está escrito que mais importa agradar a Deus ou obedecer a Deus do que os homens. E muitos se preocupam em obedecer aos homens, as regras estipuladas pelos homens, as autoridades constituídas por homens ou por Deus. Sim, isso não é ruim, mas o mais importante é obedecer a Deus sobre todas as coisas. Obedeça a Deus. Jó era sincero, Jó era reto, Jó era temente a Deus e Jó desviava-se do mal. Veja que interessante, desviava-se do mal. Em Tiago 4, versículo 7 está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, o diabo é o mal, e ele fugirá de vós. Uma das maneiras que você deve se desviar do mal é se sujeitar a Deus, isto é, obedecer ao que está na sua palavra. Lógico, com algumas imperfeições, pois perfeito só ele que fez os céus e a terra. Nós somos seres humanos limitados, temos limites. Mas tem como se desviar do mal. Mas tem pessoas que estão brincando com o pecado. Cuidado! Sansão brincou com o pecado e caiu. Veja depois o vídeo que temos aí no canal sobre Sansão, o rei Davi, entre tantas pessoas. Por um dado momento, deu lugar ao inimigo e grande foi a sua ruína. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, está escrito: abstendo-vos da aparência do mal. Veja, Jó se desviava do mal e o apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Tessalônica, ele diz o quê? Se absteu, ou seja, corte qualquer aparência, nem o mal propriamente dito ele aconselhou, mas sim a aparência. Então tome muito cuidado, venha aprender com Jó, que mediante aos problemas e às circunstâncias da vida permaneça sincero. Mediante a qualquer coisa, seja uma pessoa equilibrada, não se dobre diante de ofertas que possam, como eu posso falar, meu Deus, mudar o teu caráter. Seja temente a Deus, tenha aquele respeito profundo, aquela reverência, obedeça a Ele acima de todas as coisas e desvie-se do mal. Quer desviar-se do mal no hebraico? Ser uma pessoa digna, amém? De respeito. Ou seja, Deus vai olhar do céu e dizer: meu filho, a minha filha é uma pessoa que verdadeiramente me ama, faz tudo para andar na minha presença, amém? Aprenda com essas virtudes de Jó, leia o livro de Jó, que você vai ficar maravilhado, a qual você vai ver a fidelidade humana e a recompensa divina para aquele que é fiel. Um forte abraço, que Deus te ajude e que Deus te abençoe.